Olá, eu sou o Nick e bem-vindo ao Gravitonic. Hoje eu quero falar um pouco sobre como é que funciona a carreira científica, então como funciona para trabalhar com pesquisa, em particular no Brasil. E isso é uma questão que, quando eu entrei na graduação e mesmo mais tarde, quando eu entrei no mestrado, eu não tinha muita certeza de como funcionava. E é uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos. Então eu acho que é bem conveniente ter um vídeo por aí que explique como funcionam essas etapas e deu um guia melhor de como funciona a carreira em si. O- Eu vou fazer em ordem cronológica, então mais ou menos quais são os passos mais comuns de se ter, porque eu acho que assim fica mais claro e fica um pouco mais acessível para quem está na graduação para conseguir planejar, tipo, ok, o que acontece agora é isso, o que acontece depois é isso, o que acontece depois é isso e coisa assim. Então eu tô assumindo que eu entro na graduação em física, ou talvez em outra área. O meu foco, eu sou físico teórico, então eu vou falar do meu ponto de vista, que é o ponto de vista da física teórica, e física matemática, que são os assuntos mais próximos do que eu trabalho. Mas pode ter variações para outras áreas, seja dentro da física, então pode ser que física experimental seja um pouco diferente. Para áreas correlatas, como astronomia e matemática, pode ser um pouco diferente. Matemática eu acho que é bem parecido com física teórica. Astronomia é um pouco mais diferente. E para áreas mais diversas, como, sei lá, ciências humanas, aí é capaz que seja completamente diferente. E aí eu não me presto a comentar sobre. Enfim, o... assumindo que você está então na graduação de física, o que você faz na graduação para começar a trabalhar com pesquisa? O equivalente a um estágio de pesquisa na graduação é o que a gente chama de uma iniciação científica. É um trabalho que você vai desenvolver junto com algum professor, então você vai atrás de algum professor, ele pode ser na sua universidade, pode ser em outra universidade. Então, no caso da USP, que é onde eu me graduei, dá para você pegar professores que sejam do mesmo instituto em que você está fazendo sua graduação. Então, se você é graduando em física na USP, você pode pegar professores do IFUSP, você pode pegar professores de outras instituições dentro da USP, como o IAG-USP, que é o Instituto de Astronomia, ou o IME-USP, que é o Instituto de Matemática. Você pode fazer IC em outros institutos. Você pode fazer em outra universidade completamente. Então, eu tenho amigos que estavam se formando na USP e fizeram IC, por exemplo, na Unicamp. Eu conheço gente que fez IC na Unesp, no Instituto de Física Teórica da Unesp, que fica na Barra Funda, também em São Paulo. Eu conheço pessoas que estavam no Instituto de Física da USP e fizeram ensino UFABC. Então você não precisa ficar restrito à sua universidade. Mas é isso de que você vai trabalhar com algum professor para aprender a fazer pesquisa. Esse aprender a fazer pesquisa é bem diverso. Então, em algumas áreas, especialmente áreas mais experimentais, pode ser que você de fato faça pesquisa, você de fato contribua para fazer algo novo de maneira original. Você talvez já tenha o conhecimento necessário para fazer isso. Em outras áreas, como em áreas mais teóricas, isso é mais difícil. Em áreas teóricas é mais raro e improvável que você de fato faça pesquisa ainda na graduação, porque tipicamente você vai precisar de muitos requisitos para poder trabalhar. Então, por exemplo, a minha IC foi em física matemática, foi num assunto chamado equações hiperbólicas da física matemática. Então, eu estudei uma certa classe de equações diferenciais que são interessantes em problemas de física. Equações hiperbólicas, elas descrevem fenômenos de transporte, são bem úteis em relatividade, coisas assim. E assim, foi uma IC em que era uma introdução à pesquisa, então eu estava aprendendo sobre como funciona a pesquisa, mas eu não estava fazendo pesquisa, eu estava me aprofundando em um tópico. Então eu peguei um certo tópico, que era esse de equações diferenciais, hiperbólicas, que não é coberto muito bem no bacharelado em física, e eu e o meu orientador, nós fomos mergulhando nesse tópico
para eu aprender mais sobre ele. Isso envolveu aprender várias coisas de matemática, como topologia, distribuições, que são formas elaboradas de cálculo, cálculo um mais complicado, e usar isso para entender essas equações diferenciais. Então foi um estudo dirigido para me aprofundar em um tema. E isso serve como introdução à pesquisa porque eu começo a conhecer melhor aquele tema, eu fico mais bem preparado para lidar com esse tema no futuro, quando eu for realmente trabalhar com pesquisa disso. Então, no caso, eu usei depois, durante meu mestrado, as coisas que eu aprendi na minha IC para entender melhor a teoria quântica de campos e espaços-tempos curvos, que é o assunto com o qual eu fiz pesquisa. Então, é meio que um preparatório para te deixar preparado para fazer pesquisa. Em alguns casos, você pode já fazer pesquisa direto, tem situações em que isso acontece. É, em áreas mais experimentais, eu acho que em astronomia tem isso. Mas em áreas mais teóricas, é mais comum você fazer esse preparatório para a pesquisa. E, e é o primeiro passo para você começar a entender como funciona o mundo de fazer pesquisa e se acostumar com essas coisas. Para fazer o MIC, é uma coisa bem pouco burocrática a princípio. Então, o que você precisa é basicamente de um orientador. Então, você precisa de algum professor que vai te guiar nesse processo. O... Isso pode acontecer de diferentes jeitos. Tem alguns casos em que os professores podem te chamar para fazer isso com eles. Eu já vi isso acontecendo, mas é mais raro. O mais comum é você ir atrás do orientador. Tem situações em que o orientador vai postar alguma propaganda de tipo, estou precisando de um aluno de C para fazer isso. E eu já vi posters desses colados no IFUSP. Tinha também num canto do Jupyter Web da USP, que é o sistema da USP, uma seleção ali também de projetos de C. E dá para você ver esses anúncios e ir atrás deles. Ou você pode só ter cara de pau, que nem eu sempre tive, e falar, ok, eu quero trabalhar com este assunto, e eu sei que este professor trabalha com este assunto. Então você vai lá, bate na porta dele, e fala, estou interessado em trabalhar com isso, queria conversar com você sobre o MC, coisa do tipo, e ver o que acontece. Esse foi o jeito que eu fiz em todas as minhas experiências na vida acadêmica, tanto nas ECs quanto no mestrado. E o doutorado foi uma continuação do mestrado, então é mais difícil. Mas eu sempre preferi esse jeito de eu escolho o assunto, eu vejo alguém que trabalha com isso e alguém que eu gosto, e vou atrás dessa pessoa para tentar trabalhar com ela. E, e aí você vê o que acontece. O professor pode ou não te aceitar, e eles vão levar em conta uma série de coisas para tomar a decisão deles. Uma das principais é se eles têm tempo para te orientar, porque é uma coisa que demanda tempo. Então, é um compromisso que o professor vai estar tomando. E pode ser que ele não tenha tempo disponível para você, então pode ser que ele te negue por conta disso. Já aconteceu comigo isso. De eu pedir para alguém me orientar e a pessoa falar: desculpa, eu estou com um grupo muito grande. Então, eu já estou orientando alunos demais, eu não consigo manter controle sobre tanta gente, são tarefas demais para fazer e eu sou humano, não dá para lidar com isso. Acontece. Alguns professores vão levar em conta em qual semestre você está e quais matérias você já fez, porque nesse processo de te formar um pesquisador, tem alguns professores que não se importam de te dar as ferramentas mais básicas. Então, teve uma proto-IC, não chegou a ser uma IC de verdade, mas era uma quase IC que eu fiz, em que eu ia estudar relatividade geral, mas antes disso eu precisava estudar mecânica. E eu fiz isso com o professor Raul Abramo, do IFUSP, foi meu primeiro orientador. E ele se dispôs a me ajudar a aprender mecânica. Então eu ia estudar mecânica e ia tirar dúvidas com ele. Então tem alguns professores que aceitam isso. Eu estava no segundo semestre, ainda não sabia mecânica. Mecânica é uma matéria obrigatória do bacharelado em física. Então eu ia ter que aprender eventualmente. E no caso ele não se importou em me ajudar a aprender isso que eu ia ver numa matéria depois. Tem outros professores, por exemplo, tem uma professora de física de partículas na USP que, pelo que eu sei, só aceita alunos que já fizeram eletromagnetismo e mecânica quântica, porque essas matérias são obrigatórias para você trabalhar com física de partículas. Então ela prefere não se dar ao trabalho de ensinar isso fora de uma disciplina e pegar alunos que já sabem essas coisas para poder
ajudar eles a aprender direto física de partículas e coisas relacionadas. Então, isso daí é muito pessoal de cada professor. Alguns deles vão aceitar a partir do segundo semestre, outros vão aceitar a partir do sexto, outros vão aceitar a partir do primeiro. Cada professor tem um padrão diferente. E é uma coisa muito pessoal, depende de como eles preferem trabalhar. Além disso, tinha outra coisa que eu ia falar? É, eu acho que isso é mais raro, pelo menos na minha experiência, isso é mais raro. Mas também pode acontecer de alguns professores pedirem para ver seu histórico, seja para analisar como está seu histórico e saber quais coisas você manja bem, quais coisas você não manja tão bem e precisa aprender melhor. Seja porque eles se importam com nota, porque tem alguns professores que vão levar nota em conta para decidir se te aceitam ou não. E por aí vai. Essa questão de levar nota em conta é em partes porque eu já vi professores explicando isso para mim, de que eles recebem muitos pedidos de iniciação científica e eles precisam filtrar de algum jeito. E o melhor filtro que eles têm, por pior que seja, seria usar notas para conseguir escolher. De novo, é uma questão pessoal de cada professor. O, e é mais ou menos assim que funciona. Você vai atrás de um professor, é uma coisa em comum acordo, então você vai querer fazer um MC com ele e ele vai querer te orientar, e vocês começam a trabalhar juntos. A princípio, para começar o MC é só isso. O... Quando fazer o MC é uma coisa bastante pessoal também. Como eu disse, tem professores que aceitam mais cedo, tem professores que aceitam mais tarde, tem esses requisitos diferentes de cada um. E por parte do aluno é a mesma coisa. Tem alunos que preferem começar mais cedo, então eu conheço pessoas que começaram a fazer IC ainda no primeiro semestre. Eu conheço pessoas que começaram a fazer IC no segundo semestre, foi o meu caso. Eu estava saindo do primeiro, entrando no segundo, no caso. Tem pessoas que começam a fazer IC no sexto semestre, cada um tem uma preferência diferente. A minha recomendação é que você vá pegar o MC só quando você já está mais ou menos confortável com o curso, porque você não quer ficar sobrecarregado. Então, eu não acho ideal você pegar o MC antes das primeiras provas do primeiro semestre, por exemplo, porque assim você não vai saber o quanto o curso está pesando para você. E é razoavelmente bom que você esteja mais ou menos estabilizado, acostumado com como o curso funciona para você pegar o MC, senão pode ser uma coisa que te pese um tanto. Mas, em geral, é uma coisa bastante pessoal, cada um começa quando quiser, de comum acordo com algum orientador. O- a duração de uma IC varia. Eu acho que tipicamente ela pode ir de algumas semanas, se você acabar decidindo largar e você não tiver bolsa, eu já menciono sobre bolsa mais a fundo, e pode durar até anos. Só não pode passar na sua graduação. Então, tem pessoas que passam 3 anos no MC, tem pessoas que passam algumas semanas no MC e saem, tem pessoas que passam 6 meses no MC e saem, e por aí vai. É bem variado. Isso depende de como o andamento está indo, de quanto você está gostando, de quanto as coisas estão dando certo. E é uma coisa bastante pessoal. Então pode ser uma coisa super curta, pode ser uma coisa super longa, dependendo de quão certo está dando. Isso de ser super curta, abaixo de 6 meses, é se não tiver bolsa. Se tiver bolsa, que é o que eu vou comentar agora, você tem um contrato que vai te vincular a isso e você precisa respeitar ele, senão você precisa devolver todo o dinheiro que você recebeu, tipicamente. A questão das bolsas é o seguinte: você pode ser pago para fazer MC. Existem agências de financiamento à ciência no Brasil que financiam bolsas de C e então efetivamente te pagam para fazer MC. O jeito que isso funciona é que você precisa, ou o professor já tem uma bolsa disponível, ou vocês vão ter que solicitar uma bolsa para ter esse financiamento. Então vai ter que preencher um formulário, coisas assim, enviar uma papelada e solicitar a bolsa para ver o que acontece. Existem diferentes agentes de financiamento. Na USP, eu acho que as que tem são bolsas da USP mesmo, que eu acho que são as bolsas PUB, mas eu não conheço elas muito bem, então posso estar falando como bobagem. Tem as bolsas do CNPq e tem as bolsas da FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
e é, em São Paulo, a dona das bolsas mais prestigiosas e mais bem pagas. Só que ela também é a agência mais chata. O, eu acho que o CNPq e a PUB, eles têm datas específicas em que abrem o período de inscrições das bolsas ou coisa assim para você enviar o seu projeto e ver o que acontece, mas eu não conheço muito bem eles porque eu fui financiado pela FAPESP. E a FAPESP, ela funciona no que se chama fluxo contínuo. Então você pode enviar um projeto a qualquer momento do ano e aí vai toda uma papelada, você vai ter que mandar um projeto do que vocês pretendem fazer na IC. Geralmente você escreve isso com o seu orientador ou o seu orientador escreve sozinho. Vai ter que mandar seu histórico, vai ter que mandar um histórico, um currículo do seu orientador, um monte de papelada para a FAPESP analisar e decidir se te dá a bolsa ou não. E, o funcionamento é mais ou menos esse. Você não precisa ter uma bolsa para fazer um IC, você pode fazer um IC de graça se você quiser, mas você pode receber se você fizer todo esse processo de aplicar para uma bolsa, ele der certo e etc e tal. O, os preços hoje em dia na iniciação científica eu acho que variam de 400 a 800 reais. 800 e tanto é o que a FAPESP paga. Então está mais ou menos nessa faixa. Pelo que eu sei, eu posso estar um pouco desatualizado sobre os valores de bolsas de C, porque faz tempo que eu não faço C. Mas eu acho que é nessa faixa. E é isso, é uma parte opcional do processo de IC, que é recomendada, é claro, é bom que você receba pelo seu trabalho. E, e assim funciona. Uma sugestão que eu recebi vários anos atrás do professor, ah, agora afinado, o professor João Evangelista Steiner, é que primeiro você comece o MC sem receber bolsa, para só depois pedir bolsa. O motivo disso é que a bolsa também vai vir com um contrato, você vai ter que assinar um contrato, se prestando a trabalhar e coisa assim, por uma certa duração. E esse contrato te vincula ao projeto. Então, se você não gostar do projeto, se você começar ele e perceber que você não gosta, você vai estar vinculado a ele. E aí fica difícil de sair. Tipicamente, quando você cancela um contrato de bolsa no Brasil, você precisa devolver tudo que você recebeu, o que não é muito razoável. Então, pode ser uma coisa complicada. E para evitar esse tipo de situação, tende a ser bom, se for financeiramente viável para você, começar a mexer sem bolsa, para você descobrir se você gosta, e depois de decidir se você gosta ou não, você pede uma bolsa para começar de fato. Isso daí foi o que eu fiz, eu passei. Na verdade, eu acho que eu passei mais de um ano sem bolsa, mas também eu não estava levando tão a sério a iniciação científica, mas foi mais para me familiarizar. E aí eu e meu orientador fizemos uma solicitação de bolsa para a FAPESP aprovou, e aí eu comecei a levar isso mais a sério, e aí eu já estava vinculado com contrato, coisa assim, então ficou uma coisa mais séria mesmo, eu comecei a ter que trabalhar mais para valer. Em particular, porque quando você recebe bolsa, você também tem que enviar relatórios sobre o que você está trabalhando. Então, no caso da FAPESP, para a iniciação científica, a cada 6 meses você precisa enviar um relatório relatando o que você estudou, o que você trabalhou e coisa assim, para eles acompanharem seu progresso e verem se está tudo andando como esperado e como deveria. Na... Outras agências eu imagino que devem ter coisas parecidas, mas eu não tenho certeza de como elas funcionam. Na graduação é essencialmente isso, o jeito que as coisas funcionam, né? Então você tipicamente vai fazer uma iniciação científica, pode ou não envolver pesquisa, depende muito da área, depende muito das bases que você tem. É, tem casos, mesmo em áreas teóricas, que acabam envolvendo pesquisa quando é um aluno muito experiente. Então é um aluno que fez iniciação científica por muito tempo com o mesmo orientador, então formou muitas bases naquele assunto e conseguiu trabalhar em alguma coisa nova. Mas é isso de que varia muito de caso a caso. Então, isso é uma coisa bastante pessoal. Feita a graduação, então, quando você conclui a graduação e, tendo ou não feito IC, se você quer seguir na carreira acadêmica,
o passo natural, então o que praticamente todo mundo hoje em dia faz. E tinha, eu conhecia um cientista que não tinha feito isso, que era o Freeman Dyson, mas ele morreu alguns anos atrás, e ele era um outlier completo. Então, tirando o Dyson, praticamente todos os cientistas seguem esse caminho, que é o de seguirem uma pós-graduação, que vai ser um curso mais especializado em que você vai, de fato, começar a fazer pesquisa, ou não necessariamente começar a fazer pesquisa, isso depende um pouco de qual é a pós-graduação. Se é um mestrado, um doutorado, e qual é a área, e coisas do tipo podem influenciar. Mas que você vai começar a se focar mais em trabalhar com pesquisa, e você agora vai focar nisso quase em tempo integral. Eu vou falar primeiro do mestrado, porque é o nível mais baixo das pós-graduações stricto sensu, né? Também tem a pós-graduação lato sensu, que é uma outra coisa. Em física não se usa muito, pelo que eu sei. Pós-graduação lato sensu é uma especialização que acontece em algumas áreas. Então, por exemplo, minha mãe é dentista e ela tem especialização em odontopediatria. Isso é um exemplo de uma pós-graduação lato sensu. Mas em física, o que a gente está interessado é pós-graduação stricto sensu, que são mestrado e doutorado. O primeiro eu vou falar do mestrado porque ele é um nível mais básico. Então ele segue um pouquinho mais a sequência lógica que eu estava elaborando. O mestrado, ele é uma etapa intermediária na pós-graduação. Então ele é uma... Ele começa a ser uma introdução à pesquisa um pouco mais séria do que o MC, um pouco não, consideravelmente mais séria do que o MC. E não é uma etapa obrigatória. Mestrado é uma coisa que algumas pessoas têm, algumas pessoas não tem problema não ter e querer trabalhar com pesquisa, e isso daí é factível. E a tradição de fazer mestrado ou não varia de país para país. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem um equivalente de mestrado, as pessoas pulam direto para o doutorado. Na Europa, eu acho que é mais comum ter mestrado, mas o que exatamente é um mestrado varia de lugar para lugar. Eu acho que na Inglaterra o mestrado é como se fosse uma conclusão da graduação, então é um pedaço mais aprofundado da graduação. No Brasil, é uma pós-graduação nesse nível intermediário. Então você vai ter um orientador, você vai ter que fazer algumas disciplinas, mas agora você não tem tantas disciplinas quanto você tinha na graduação. Você vai ter só um conjuntinho pequeno que você tipicamente vai cumprir em um ano dos 2 anos que o mestrado dura. Ele dura em média 2 anos. Então você tipicamente vai cumprir todas as disciplinas dentro de um ano. Isso pode variar um pouco dependendo de quão cedo você fizer as disciplinas ou quão tarde você fizer as disciplinas. Eu acabei demorando um pouco mais para fazer as disciplinas. Mas, a princípio, é possível você cumprir todas as disciplinas em um ano. Isso não vai tomar todo o tempo que você tem. Vai tomar, tipicamente, menos da metade do tempo que você vai estar gastando no mestrado. Então, as disciplinas não são o foco do mestrado. O foco do mestrado é você se especializar numa área. Então, na graduação você aprendeu uma visão geral sobre física. Então, você aprendeu sobre várias facetas da física, sobre várias coisas em física, mas você não é especialista em nenhuma delas. No máximo, você é um pouco mais especializado no assunto da sua IC. No mestrado, a ideia é te tornar especialista naquele assunto. Então, no meu caso, isso foi teoria quântica de campos. E então eu estudei a fundo assuntos relacionados à teoria quântica de campos e ao grupo de normalização funcional, que era a ferramenta que eu estava mais interessado durante o mestrado. Isso me envolveu estudar várias coisas de relatividade geral, várias coisas de teoria quântica de campos, e por aí vai. Então eu me aprofundei bastante nesse assunto. Dependendo da área, o mestrado pode ou não envolver pesquisa. De novo, aquela coisa de áreas experimentais, astronomia, é mais comum envolver pesquisa. Áreas altamente teóricas é um pouco mais raro, mas não é impossível. O meu mestrado envolveu pesquisa. E varia um pouco de caso a caso. Então, ele é essa ideia de te deixar, de tornar um especialista naquele assunto e, e você se aprofundar nele. Você pode começar a fazer pesquisa nele ou não, isso varia de caso a caso.
E a ideia, em grande parte, é você se familiarizar com esse assunto para fazer um doutorado mais sólido, por exemplo, ou decidir se é isso mesmo com que você quer trabalhar, e coisas do tipo. Então, no meu caso, mestrado sendo uma coisa opcional, eu acho que é importante você ter uma noção clara de por que você quer fazer um mestrado. Tem pessoas que preferem fazer, tem pessoas que preferem não fazer, não tem certo ou errado. O que eu acho importante é você ter uma noção clara de por que você está fazendo isso. No meu caso, é porque eu tinha interesse na interface entre mecânica quântica e gravitação, mas eu não sabia, dentre as possibilidades que eu tinha de trabalhar nessa interface, eu não sabia qual me agradava mais. Eu tinha até tentado um em específico para fazer um mestrado, mas ela não deu certo. E de qualquer forma, eu estava nessa situação de eu não sei com qual área em específico eu quero trabalhar dentro de todas essas coisas que estão na interface entre mecânica quântica e gravitação. Eu quero trabalhar com cordas, eu quero trabalhar com gravitação quântica em loops, eu quero trabalhar com teoria quântica de campo espaço-tempo curvo, eu quero trabalhar com segurança assintótica. Tem várias possibilidades diferentes, várias abordagens diferentes de como lidar com essa interface, e eu não sabia qual delas eu preferia, porque eu nunca tinha estudado essas coisas a fundo. Então eu achei conveniente fazer um mestrado para eu aprender mais sobre esses tópicos e descobrir qual deles me chamava mais atenção. O tópico que eu peguei para o mestrado foi teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos. E então eu fui me especializar nele, fui entrar a fundo nesse assunto, conheci algumas coisas sobre esses outros assuntos também. E para mim o mestrado serviu para me direcionar nisso. Então, para eu descobrir que eu gostava bastante disso, e se eu queria, no caso, eu queria continuar trabalhando nesses temas. Então, foi meio essa etapa de eu me descobrir o que eu queria fazer mais a fundo. E, e assim, tem pessoas que não precisam passar por esse processo. Então, tem pessoas que fizeram uma IC muito sólida com um orientador, querem continuar com aquele mesmo orientador e já têm certeza de que querem trabalhar naquele assunto. Então, não precisam dessa etapa para tirar dúvidas. O meu orientador atual mesmo, ele não fez mestrado, ele fez iniciação científica com um professor e depois fez doutorado direto com ele. Então, ele não passou pela fase do mestrado. E tem pessoas que simplesmente não precisam, que já estão satisfeitas com a informação que eles têm, já têm certeza do que eles querem fazer e querem seguir direto para o doutorado. Como eu disse, em outros países, às vezes acontece da noção de mestrado nem existir direito. Então, nos Estados Unidos, é muito comum que você, ao invés de ir para um mestrado, você faça direto um doutorado com uma duração mais longa. Então, isso daí é uma coisa que varia bastante de cada um para cada um. Bolsas no mestrado funcionam de um jeito parecido. Agora, na pós-graduação, tem uma agência de financiamento a mais. Tipicamente, você não vai. Não, você até pode ter bolsas da própria instituição. Então, aqui na UFABC, por exemplo, tem bolsas da UFABC e tem duas agências de fomento federais, que são o CNPq, a mesma das bolsas de C, e a CAPES. E tipicamente o que acontece com essas duas, também tem a FAPESP, mas eu já chego nela. O que acontece com a CAPES e o CNPq é que elas tipicamente enviam uma cota de bolsas para cada instituição de ensino, e as instituições de ensino distribuem dentro do jeito que elas preferirem. Eu acho que, na verdade, é uma distribuída para cada programa. Então, as bolsas vão direto para o programa de física, por exemplo. E aí, quem decide quais alunos vão receber as bolsas dentro do programa de física é o programa de física. Então, ele vai ter algum processo seletivo para decidir isso. Na UFABC se usa uma nota dada ao seu currículo e uma nota dada ao EUF. O EUF é o Exame Unificado de Física. Ele é como se fosse o Enem da pós-graduação em Física. E aí, usando essas notas, a UFABC faz um ranking dos estudantes e dá bolsas primeiro para os que estão mais bem qualificados e vai seguindo a listinha. Então, as bolsas da CAPES e do CNPq funcionam assim: você vai ter um processo interno de seleção de bolsas dentro das bolsas que foram concedidas ao programa. E a FAPESP continua funcionando do mesmo jeito. Então, você vai ter que escrever um projeto, anexar seu currículo, anexar seu histórico escolar, inclusive o da graduação. Então, suas notas da graduação afetam se você vai conseguir bolsa no mestrado.
anexar o currículo do seu orientador, anexar toda essa papelada e enviar para a FAPESP, eles vão analisar, decidir se eles concedem ou não a bolsa e aí volta. De novo, a FAPESP é que paga melhor. Os valores de uma bolsa de mestrado estão na faixa de 2.000 e tanto. Então, acho que atualmente estão entre uns 2.100, 2.400, por aí vai. Então, dessa vez não tem uma diferença tão grande quanto tinha na IC, que uma era praticamente o dobro da outra. Mas ainda tem uma certa diferença. E, e é mais ou menos assim que funciona. Então, não acho que eu tenho muito mais coisa para falar sobre o mestrado. A etapa seguinte ao mestrado, que também pode ser a etapa seguinte à graduação, se você preferir pular o mestrado, é o doutorado. Esse não é opcional. Esse daí, se você quer trabalhar com física, você precisa ter um doutorado. Tem raríssimas exceções, então, por exemplo, o Dyson era um caso de um cientista que não tinha doutorado, mas é aquela regra de você não é o Dyson, então você precisa de um doutorado. O, o doutorado agora é um curso de 4 anos, tipicamente. Isso varia um pouco de lugar para lugar, então no Reino Unido, por exemplo, um doutorado dura tipicamente 3 anos. Nos Estados Unidos pode durar 6 ou 7. Então varia de cada país para cada país. Mas no Brasil, a regra é aproximadamente 4 anos. Se você fizer o doutorado direto, então se você tiver pulado o mestrado, você ganha um ano a mais. E, e ele agora é a etapa que eu estou atualmente, eu sou doutorando há menos de um ano. E o doutorado é agora uma coisa extremamente focada. Então você vai se tornar especialista em um assunto específico bem a fundo. E você necessariamente vai fazer pesquisa. Dessa vez não tem escolha. Para você se formar doutor, você precisa ter feito alguma inovação na área. E então é uma coisa muito mais aprofundada que todos os outros tópicos. Você nota que ele dura o mesmo tempo que a graduação, mas dessa vez você não está olhando para a física toda, como você tinha feito na graduação. Você está olhando para um assunto em específico. Então é uma coisa extremamente direcionada e extremamente focada. E a ideia é te tornar um pesquisador naquele assunto. Em particular, como eu disse, você vai ter que fazer pesquisa naquele assunto. Então é uma coisa super aprofundada e super direcionada, para te tornar de fato um especialista, um pesquisador naquele assunto em específico que você escolheu trabalhar. Então, para você escolher o doutorado, isso varia, eu não mencionei no mestrado também, né? Para você escolher o tópico do mestrado ou do doutorado, é uma coisa em comum acordo com o seu orientador. Então, pode ser que você viu ele anunciando, tem um projeto nessa área aqui, eu estou procurando alguém, e você decidiu entrar. Ou pode ser que você tenha a cara de pau, que nem eu sempre tive, de você chegar para um orientador em potencial e falar, eu estou interessado em trabalhar nisso daqui, eu queria fazer um mestrado, eu queria fazer um doutorado, e ver quais projetos o seu orientador te propõe. É o que aconteceu no meu caso, né? O meu orientador falou, olha, estou pensando nessas coisas aqui atualmente, alguma delas te interessa? E aí eu peguei a que me interessava mais. No doutorado ele me sugeriu um outro tema, eu gostei do tema e decidi ir com ele. E assim funciona. Então, geralmente é uma coisa que o seu orientador propõe as ideias, porque ele conhece a área muito melhor do que você, e juntos vocês veem no que sai. Em alguns casos pode acontecer do aluno propor a ideia, mas isso é um pouco mais raro. Porque tipicamente você não conhece a área bem o suficiente para saber o que tem de novo nela. Se você estiver saindo do mestrado e entrando no doutorado, pode ser que você já tenha uma ideia melhor e consiga fazer uma proposta assim. E aí depende do seu orientador julgar se ele tem competência ou não para te orientar nesse assunto. Mas mais ou menos assim funciona. E o doutorado é isso, de que ele é uma coisa bem mais especializada. Então ele não é opcional, é uma coisa que você com certeza vai fazer pesquisa, não importa a área, então não tem mais essa coisa de essa área é mais experimental, essa área é mais teórica. Não, todo mundo tem que fazer pesquisa no doutorado. É obrigatório, você precisa ter resultados novos ao final do seu doutorado. O, Isso varia de lugar para lugar, mas alguns lugares exigem que esses resultados estejam publicados, então que você tenha publicado artigos sobre o assunto. Esse é o caso da UFABC, é obrigatório você publicar pelo menos um artigo durante o doutorado. Tem outros lugares, eu acho que no IFUSP não é obrigatório você publicar antes do final do doutorado, você pode publicar depois do final.
Mas a sua tese, que é o documento final do seu doutorado, é como se fosse um TCC do doutorado, só que é um TCC infinitamente mais difícil. Tem que ter resultados novos. Então, o doutorado é isso. Essa é a pós-graduação, mestrado e doutorado formam a pós-graduação stricto sensu, e são tipicamente o último nível em que você ganha um título. Tecnicamente tem o título de livre docente também, que vem mais pra frente, mas essa é uma história separada que eu não conheço muito bem, então eu não vou entrar. E é um caso que, até onde eu sei, é especificamente brasileiro. Então não é tão universal. Quanto ao doutorado, você pode muito bem fazer doutorado em outro país. Eu tenho amigos que fazem doutorado em outro país. Mestrado pode acontecer. Eu conheço um programa de mestrado no Canadá. Eu tenho amigos que fizeram mestrado no Canadá. Mas o mestrado varia mais de lugar para lugar. Então não é tão universal assim. O doutorado é mais ou menos universal. Então vão ter detalhes que vão mudar. Então como funciona a sua defesa, por exemplo, que é a etapa final do doutorado, quando você está com a sua tese pronta e você vai defender ela ante uma banca. Então, uma banca de especialistas naquele assunto que você convidou vão, vão ler a sua tese, vão fazer perguntas para você, vão avaliar se você tem o conhecimento necessário esperado de um doutor e tudo isso. E esses detalhes da defesa podem mudar de lugar para lugar. Pode ser que alguns lugares não tenham defesa, pode ser que alguns lugares tenham. No Brasil, tipicamente, você tem uma defesa. Tem lugares que você tem que fazer uma mini defesa a cada semestre. No Brasil isso não acontece, você só faz uma mini defesa, que a gente chama de qualificação, no meio do projeto. E por aí vai. Então tem detalhes que mudam de lugar para lugar. Feito o doutorado, num mundo ideal, a sua etapa seguinte seria se tornar um professor universitário, assumindo que você quer continuar na carreira acadêmica. Então, você gostaria de conseguir uma posição como professor, que aí é uma posição estável em que você vai ficar por vários e vários anos, possivelmente o resto da sua vida, trabalhando naquela universidade, fazendo pesquisa, e agora estando do outro lado desses processos de ensino. Então agora você vai dar aulas, você vai orientar alunos de semestre, doutorado e por aí vai. Mas, tipicamente, é bastante difícil você virar professor logo depois de você virar doutor. Você ainda tem pouca experiência e poucos artigos publicados. Então é improvável que você consiga passar um concurso. Então existe uma etapa intermediária entre o doutorado e se tornar professor, que é o que a gente chama de pós-doutorado. Pós-doutorado não é um curso, é uma posição temporária, que dura tipicamente de 1 a alguns anos. Então eu tenho amigos que atualmente são pós-doutores, então eles estão em lugares pelo mundo, trabalhando junto com algum professor. Dessa vez, eles não têm exatamente um orientador, eles têm um supervisor. Então eles ainda trabalham para alguém, em colaboração com essa pessoa. E em alguns casos eles podem dar aula. Então eu tenho amigos também que estão no pós-doutorado e estão dando aula para formar currículo. E a intenção do pós-doutorado é principalmente você formar currículo. Então é você ter uma posição temporária para você trabalhar com pesquisa, para você trabalhar com alguma pessoa, para você às vezes dar aula, para você ir engordando o seu currículo enquanto você quer entrar numa carreira de professor. E o tempo que dura o pós-doutorado varia. Então, é o que eu disse, pode ser de 1 ano a alguns anos. Eu tenho um amigo que eu acho que ele tem uma proposta para ficar 5 anos no pós-doutorado ou coisa assim. Tem pós-doutorados que duram só 1 ano. Também conheço pessoas que fizeram só 1 ano de pós-doutorado com um certo pesquisador e depois foram para outro. Pode ser que você faça só um. O meu orientador ele só fez um pós-doutorado e depois entrou no cargo de professor. Pode ser que você faça vários. Eu conheço pessoas também que fizeram alguns pós-doutorados em lugares diferentes, até passar numa vaga de professor ou até passar numa vaga de professor que queria. E por aí vai. E não necessariamente o pós-doutorado acontece só entre o doutorado e se tornar professor. Um professor também pode tirar um ano sabático, então ficar 1 ano sem trabalhar na universidade de origem e ir fazer um pós-doutorado em outro lugar. Eu conheço um professor que está nessa situação agora.
Então ele saiu da universidade em que ele estava, temporariamente, ele ainda é contratado lá, ele só está de licença, e foi trabalhar temporariamente com um pesquisador em outra universidade. Então, como uma forma de fazer um intercâmbio, coisas assim. E, então, o pós-doutorado é essa etapa temporária, que Deus sabe quanto dura. Pode durar pouco, pode durar muito, varia de caso a caso. E é uma posição mais instável. E, por fim, você tem a carreira de professor. Então, você entra como professor em alguma universidade, e aí cada universidade vai ter um esquema diferente. No Brasil, professores universitários são tipicamente funcionários públicos. Então, tem um período de provação, não lembro se é provação que se chama, mas que é um período para testar se você está trabalhando bem. E depois desse período, você tem o que a gente chama de tenure, que é, que é estabilidade. Então, você não pode mais ser demitido fora casos excepcionais. Não tem como alguém vir para você e falar que você está demitido sem razão, sem ter um motivo extremamente bom para isso. Você tem estabilidade na carreira. Em, em outros países, pode ser que tenure é muito mais difícil de conseguir. E tipicamente vem só mais no final da carreira. Existe também esse conceito de tenure, de estabilidade, mas é isso de que ele tem formas diferentes. Então pode ser que você fique como professor em uma universidade só por alguns anos e depois tenha que procurar uma outra posição. E as coisas variam. Então aí já é um período em que é muito diferente de lugar para lugar. Tem lugares como o Reino Unido que você não pega a posição de professor, você pega uma posição de. Eles têm lecturer, reader, coisas do tipo, então é palestrante, leitor, seja lá o que isso quer dizer. São posições como a de professor, mas não tem o título de professor. E varia de lugar para lugar. Então aí tem várias coisas diferentes, a carreira já começa a ficar bem mais variada, dependendo de onde você está. Bem, eu estou bem longe dessa etapa, então não conheço muito sobre ela. O... Mas eu acho que o que eu queria falar hoje é isso, durou só 40 minutos. Mas eu acho que eu cobri tudo que eu queria falar sobre como funciona a carreira em pesquisa e espero que ajude vocês. Então, se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu respondo. E abraço!